Boa tarde, amados irmãos. Sou a missionária Valéria do Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual. E estou aqui hoje para, junto com você, darmos início à nossa formação, a pregação sagrada. Estamos no terceiro tema. Então, junto ao Expertise, Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano e Espiritual, vamos ministrar agora para você o terceiro tema da pregação sagrada, o discurso emotivo. Então, você que é pregador da palavra de Deus, você que está se preparando para ser, seja muito bem-vindo nesta formação. Tivemos inúmeros problemas aí anteriormente, mas agora já estamos de volta para a glória do nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você que já faz parte do grupo fechado no Facebook, e que você seja muito bem-vindo. E você que ainda não faz, mas quer receber essa formação na sua casa, no tempo que você desejar, no horário que você quiser, no lugar que você quiser, aí no seu celular, entre em contato conosco, faça a sua inscrição e vamos juntos crescer em sabedoria, estatura e graça. Estamos com a formação, a pregação sagrada. Então, hoje vamos falar um pouco do discurso emotivo. O que é o discurso emotivo? É um discurso dirigido à sensibilidade. Discurso emotivo, discurso dirigido à sensibilidade. O que é uma pessoa emotiva? É alguém que se emociona com facilidade, é uma pessoa que é sensível. É a particularidade da pessoa que se emociona com facilidade. Então, uma pessoa que é emotiva é aquela que se emociona com muita facilidade, é uma pessoa sensível. E isso pode ser uma característica predominante na pessoa, ou também ela pode ser uma característica de um determinado tempo, onde em algumas situações nós somos mais emotivos, em outras situações não. Então, você que está fazendo essa formação conosco sobre a pregação sagrada, que você saiba sobre esse discurso que a Igreja Católica também utiliza em algumas situações. O discurso emotivo, o discurso que se é dirigido à sensibilidade das pessoas. Por que a Igreja Católica usa o discurso emotivo? Porque existem pessoas que são mais sensíveis, existem pessoas que se emocionam com facilidade, que são as pessoas emotivas. O que é emoção? Talvez falamos agora do que é uma pessoa emotiva. É alguém que se emociona com facilidade, é alguém que é uma pessoa sensível. Mas o que é essa emoção? Emoção é uma reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que se tem diante de algum fato, situação, notícia, fazendo com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, através de alterações respiratórias, através de alterações circulatórias, respiratórias, comoção. Então, o que é uma emoção? É uma reação. É a reação diante de um fato, de uma situação, de uma notícia, fazendo com que o corpo se comporte tendo em conta essa situação. Então, qual a importância do discurso emotivo? Alcançar a emoção, levando a pessoa a ter uma reação diante daquilo que nós estamos pregando. Levar as pessoas a se sensibilizarem, levar as pessoas a se emocionarem, a se emocionar com facilidade, a se tornarem sensíveis àquilo que estamos pregando. Então, amado, o discurso emotivo, ele não tem por objetivo simplesmente fazer as pessoas chorarem, simplesmente fazer as pessoas se sensibilizarem, não. O discurso emotivo, ele tem por objetivo fazer as pessoas reagirem de forma sensível. Olha a diferença daquilo que nós entendemos por discurso emotivo.
Nós achamos que o discurso emotivo, ele só vai levar pessoas a chorar. Não. O discurso emotivo, ele vai levar as pessoas a reagirem de forma sensível, a sentirem, levar as pessoas a reagirem de forma moral, psíquica e física àquilo que está sendo pregado, onde através dessas emoções o corpo vai se comportar, tendo em conta essa reação. Então, o discurso emotivo, ele atinge o físico, o psíquico e o moral das pessoas, levando as pessoas a reagirem à pregação. Por isso o pregador, amado, ele utiliza de todos esses discursos que a Igreja Católica propõe, que você está estudando, que você está se aperfeiçoando. Por quê? Porque esses discursos conseguem atingir a pessoa no todo. Nós que somos pregadores, nós temos essa meta, atingir as pessoas na sua totalidade. Para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas pela pregação. Como você mesmo está vendo aí nos comentários acima, há um comentário aí que a pessoa está dizendo: Deus não existe. Então, meu amado, talvez essa pessoa ela esteja totalmente ferida nas suas emoções. Talvez ela tenha tido uma experiência com Deus que não foi agradável. Talvez ela tenha tido uma experiência com Deus através de outras pessoas que não conseguiram transmitir a presença viva de Deus para ela. Por isso que nós que somos pregadores, precisamos alcançar essas pessoas a ponto de dizer: por que você acha que Deus não existe? O que aconteceu com você a ponto de você poder dizer Deus não existe? O Catecismo da Igreja Católica diz, amado, que todo homem é capaz de Deus. Que todo homem tem dentro do seu coração o desejo inscrito por Deus. Há um desejo por Deus no coração do homem que foi inscrito pelo próprio Deus. Por isso, as pessoas que dizem Deus não existe, no fundo do seu coração há um desejo muito grande por Deus. Talvez ela tenha perdido alguém muito importante, talvez ela tenha se decepcionado nos seus relacionamentos, talvez ela tenha perdido, alguém morreu, uma pessoa que ela gostava muito, ou talvez ela não tenha ainda tido uma experiência com Deus na sua própria razão, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Por isso, a importância de nós pregadores também conseguimos alcançar as emoções das pessoas, para que as pessoas possam reagir, possam responder de forma moral, física e psíquica, a ponto do corpo dela, das suas ações físicas, também terem o conhecimento de Deus. Por isso, emoção significa reação. A reação que se tem diante de uma notícia, diante de um fato, para que o seu corpo reaja segundo a vontade de Deus. Amém? Então, o discurso emotivo não é só para fazer pessoas chorarem, não é só para fazer pessoas aplaudirem, mas é para levar as pessoas a reagirem diante daquilo que nós estamos pregando. Agora, sabemos o que é uma pessoa emotiva. A pessoa emotiva, ela se emociona com facilidade. Sabemos o que é emoção, é a reação diante de um fato, de uma notícia, de uma situação, fazendo com que o corpo se comporte tendo em conta essa situação, através de alterações respiratórias e circulatórias. E agora vamos entender um pouco o que é sensibilidade. Sensibilidade é a capacidade de perceber as sensações físicas, a tendência natural para reagir aos estímulos físicos. É a disposição para sentir ou para se emocionar diante de algo ou alguém. É também a facilidade para se ofender, que tende a se magoar facilmente.
Perante a medicina, sensibilidade é a propriedade de reagir a certo medicamento, substância composta. Susceptibilidade. Então, quando nós utilizamos o discurso emotivo, nós alcançamos a emoção e nós alcançamos a sensibilidade. O que é a sensibilidade? Capacidade de perceber as sensações físicas, que pela emoção foram tocadas, na emoção foram tocadas, na emoção foram alcançadas. Sensibilidade, capacidade de percepção, tendência natural para reagir aos estímulos físicos. Quando o discurso emotivo é aplicado, a emoção é alcançada. As pessoas reagem aos fatos, reagem à notícia, reagem à situação e elas começam a perceber as sensações físicas que aquela pregação está proporcionando. Olha que interessante, quando o pregador ele utiliza o discurso emotivo, ele não faz pessoas somente se chorarem, ele faz pessoas reagirem. E quando ele faz as pessoas reagirem diante da sua pregação, ele consegue alcançar a sensibilidade das pessoas, a capacidade de percepção das sensações físicas que ela está sentindo no momento daquela pregação. Ele consegue alcançar a disposição que as pessoas têm para sentir e para se emocionar diante da sua pregação. Olha que coisa mais interessante quando se trata do discurso emotivo. O pregador ele precisa alcançar as emoções e a sensibilidade dos seus ouvintes. Por quê? Porque sensibilidade é a aptidão para assimilar as notícias e as modificações e essas pessoas responderem. Por isso a importância do descanso emotivo, do discurso emotivo, do pregador atingir as emoções, porque a emoção ela vai causar uma reação. E quando o pregador consegue atingir a emoção, ele consegue atingir a sensibilidade, a capacidade que aquela pessoa tem para perceber o efeito daquela pregação. Por isso, o homem não é só cobiça ou vontade, mas ele é também emoção e coração. Por isso, se tem que tocar a sensibilidade do ouvinte, para que ele sinta a verdade que é proposta. Nós que somos pregadores, precisamos pedir a Deus a graça, que no poder do Espírito Santo nós consigamos alcançar a sensibilidade das pessoas. Por quê? Porque elas não são só cobiça, as pessoas não são só vontade, elas são também emoção e coração. Elas também são sensíveis, as pessoas são sensíveis à vontade de Deus. As pessoas são sensíveis àquilo que Deus está propondo para elas. Por isso é preciso que elas sintam a verdade que é proposta. A verdade que você, pregador, está levando para essa pessoa. Então você também precisa pedir a Deus a graça de, no poder do Espírito, alcançar essas emoções. Alcançar a sensibilidade, a levar as pessoas a perceberem a capacidade que elas têm de sentirem a verdade que está sendo pregada. As pessoas precisam, amado, assim como essa pessoa que disse aí para nós, né? Deus não existe. Ela precisa perceber, nós pregadores precisamos alcançar o coração dessas pessoas. Talvez ela tenha perdido a sensibilidade. Talvez ela tenha sido ferida na sua emoção, na sua reação diante de uma notícia, diante do fato, diante da palavra de Deus. Por isso, o discurso emotivo, ele se volta especialmente à sensibilidade, à afetividade e aos sentimentos. E quantos de nós hoje, amados, somos sensíveis
somos afetados na sensibilidade, na afetividade e nos sentimentos. Nos tornamos pessoas duras, nos tornamos pessoas confusas. Não sabemos mais se Deus existe ou não existe, porque temos experiência com seres humanos, e os seres humanos, amado, eles são capazes de nos ferir. Os seres humanos, eles são capazes de nos machucar, de nos traírem. Por isso as pessoas hoje, elas têm inúmeros problemas na sensibilidade, na afetividade, nos sentimentos. Porque as experiências que elas tiveram foram experiências com homens e não com Deus. E pelo homem ser a imagem e a semelhança de Deus, elas levaram essa experiência traumática com os homens para Deus, culpando Deus por essas experiências. Por isso, hoje, o propósito do discurso emotivo é fazer os ouvintes sentirem a verdade que é pregada, para que eles se emocionem, se sensibilizem e, como resultado, eles ajam. Essa experiência que eles vão ter agora não é com homens, mas é com Deus. É um Deus que cura a sensibilidade, é um Deus que cura a afetividade, é um Deus que cura os sentimentos. É um Deus que age de forma profunda, é um Deus que consegue alcançar a sua sensibilidade, consegue alcançar a sua afetividade, consegue alcançar os seus sentimentos, mas agora de uma forma positiva, de uma forma verídica, de uma forma que não machuca, que não fere, que não trai, que não afasta, mas que traz para perto. A palavra de Deus, amada, ela diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que Pedro um dia teve uma visão. E Pedro viu um tecido descer do céu, cheio de animais, de aves ferozes, de répteis. E Deus disse para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro olhou na sua oração, disse para Deus: não, eu não vou comer. Eu nunca coloquei na minha boca alimento profano e impuro. E Deus disse para Pedro: Pedro, não chame tu de impuro aquilo que eu purifiquei. E da mesma forma que Pedro viu aquele pano descer do céu, Pedro viu aquele pano subir para o céu. Ou seja, Deus mostrou para Pedro, meu amado, que Deus tem poder de purificação. Deus tem poder para purificar. E os apóstolos disseram para Pedro: Pedro, como que você pode se sentar com os incircuncisos? E Pedro disse: hoje eu me sento com os pecadores, hoje eu me sento com os incircuncisos, porque Deus me deu uma visão. E ele me disse: não chame você, Pedro, de impuro aquilo que eu tornei puro. E Pedro ainda diz: se Deus decidiu batizar os pagãos, batizar os incircuncisos, batizar os impuros com o Espírito Santo, quem sou eu para me opor à ação de Deus? Então, meu amado, até mesmo as pessoas mais insensíveis, até mesmo os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, eles são alcançados por Deus pelo discurso emotivo. Por quê? Porque eles são atingidos na moral, na psique. Eles são atingidos no corpo. Deus tem poder com o Espírito Santo de alcançar a sensibilidade das pessoas, de tornar aquele que tinha um coração de pedra, aquele que tem um coração duro, de torná-lo um homem de Deus com um coração sensível, com um coração curado, com as suas emoções curadas, com o seu coração curado, com o seu corpo curado, pelo alcance do Evangelho. Porque Deus é capaz de alcançar a sensibilidade, a afetividade e o sentimento dos seres humanos. Por isso a importância do discurso emotivo, um discurso com uma mensagem emotiva, não só para fazer pessoas chorarem ou baterem palmas, não, ou rirem, não, mas um alcance nas emoções.
um alcance na afetividade, na sensibilidade de pessoas que tiveram experiências traumáticas com seres humanos e por isso transferiram essas experiências traumáticas para Deus. Só que Deus, amado, Ele é o único capaz de alcançar emoções, sensibilidade, afetividade e sentimentos de uma forma positiva. Por isso, o tempo propício é um discurso propício em determinados momentos. Natal, Semana Santa, casamentos, aniversários, missas, exéquias, formaturas, momentos onde as pessoas estão sensíveis, abertas à ação de Deus. Por isso, amados, os momentos de maiores alegrias ou os momentos de maiores sofrimentos são os momentos o momento mais propício para se usar o discurso emotivo. Por quê? Porque as emoções estão abertas. As emoções foram alcançadas e pelas emoções serem alcançadas, as pessoas estão propícias a reagirem. Por isso, Deus precisa alcançar, pelo discurso emotivo, a vida das pessoas. Por isso, quando você vai se direcionar às pessoas que passam por sofrimentos, por tribulações, elas precisam ser alcançadas na sua afetividade, sensibilidade e sentimentos. Porque elas estão reagindo a fatos e situações que aconteceram na sua vida. Por isso, Deus precisa alcançar essas pessoas nesses momentos. Momentos onde elas vão reagirem. Momentos onde elas vão, assim como o ensinamento diz, é o tempo propício para que elas sintam a verdade, se emocionem, se sensibilizem e após se emocionarem e se sensibilizarem com Deus, elas possam reagir dizendo sim a Deus. Você está entendendo a diferença do discurso emotivo, da que a Igreja Católica nos propõe, daquilo que nós achamos que é um discurso emotivo? As características do discurso emotivo. Ele precisa se desenvolver apenas em um tema, de forma vivida. Ele precisa ser aprofundado em 2 ou 3 aspectos lógicos e estruturados. Eles precisam suscitar nos ouvintes diversos sentimentos: alegria, tristeza, temor, confiança, atração, amor, afeto, ou até mesmo desafeto e aversão quando se trata do pecado. Ele precisa ser pronunciado com emoção, com carga afetiva. O poeta Irácio, ele diz: se queres que eu chore, tens que chorar primeiro. Então, amado, para que um pregador ele consiga alcançar as emoções das pessoas, ele também precisa ter sido alcançado primeiro. Ele precisa ter sido sensibilizado primeiro. Ele precisa ter reagido primeiro de forma emotiva e positiva para com Deus. Por isso, algumas pessoas não conseguem alcançar. Nós vemos pregações, que se tornam até mesmo pesadas, cansativas, quando o pregador ele começa a querer de forma muito pesada alcançar as emoções das pessoas. Por que isso acontece? Porque o pregador não é uma pessoa sensível. O pregador não foi alcançado na afetividade, na sensibilidade, nos sentimentos. E por isso ele não consegue alcançar as pessoas de forma emotiva. Fica aquela coisa cansativa, aquela coisa forçada, E os ouvintes não saem de lá sensibilizados e não conseguem fazer aquilo que a Igreja Católica diz, não conseguem agir, não dão resultado, a pregação não dá resultado de ação. Por quê? Porque esse pregador não é um pregador que se sensibiliza, um pregador sensível, um pregador emotivo. Ele também não foi alcançado nas suas emoções. Por isso o poeta Irácio, a Igreja Católica menciona, porque ele diz: se você quer que eu chore, então chora você primeiro. Se você quer que me sensibilize, então se sensibiliza primeiro. Se você quer que eu tenha uma ação, uma reação diante daquilo que você está pregando, então primeiro você tenha. Porque senão você não vai me alcançar. O discurso emotivo, amada, ele só alcança as pessoas na sua sensibilidade, na sua afetividade,
nas suas emoções, nos seus sentimentos, quando o pregador ele passa por essa situação. Senão, a pregação, não, o discurso emotivo não dará fruto, não dará resultado. E nós que somos pregadores, amado, nós buscamos resultado. Nós queremos que as pessoas, que o nosso discurso alcance os nossos ouvintes. Então, dentro de um discurso emotivo, nós queremos que a afetividade, a sensibilidade, os sentimentos das pessoas sejam alcançados. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós passemos por essa sensibilização primeiro. Amém? A sexta característica do discurso emotivo: evitar a ternura barata e os parágrafos patéticos da oratória fora de moda. Hoje é mais emocionante contar um fato histórico, um exemplo bem narrado, com um protagonista concreto, do que usar palavras dramáticas e lágrimas fáceis. Então, você que está se preparando para o ministério da pregação, não queira ficar usando lágrimas fáceis e discurso barato e palavras dramáticas na sua pregação. A pregação não é um momento de dramatização. A pregação, o discurso emotivo, ele é muito mais eficaz e mais emocionante que você conte um fato histórico, um exemplo bem narrado com um protagonista concreto, do que você fique fingindo ser uma coisa que você não é na sua pregação. Que você fique fingindo viver ou sentir algo que você não sente. Por isso, amado, o pregador, ele precisa se sensibilizar com a palavra de Deus. Quando você vai montar a sua pregação, você precisa se colocar no lugar do outro. É como esse exemplo que eu dei para você de Pedro, quando em Atos 11 ele tem a visão do pano descendo do céu e com aqueles animais selvagens, impuros, naquele pano, e Deus diz para ele: come, Pedro. E ele diz: não, eu nunca fiz isso. E Pedro diz: Pedro, como você nunca fez isso? Se você me negou 3 vezes. Se você me negou 3 vezes, uma pessoa que nega a Deus, amado, ela está vivendo uma situação de impureza. Por quê? Porque ela não disse sim para Deus. Então ela está impura em algum âmbito da sua vida. Ela está impura. E Deus disse para ele: Pedro, por favor, não chame você de impuro aquilo que eu purifiquei. Se eu purifiquei você, Pedro, como é que eu não vou purificar os outros? Se eu purifiquei você, eu posso purificar qualquer pagão que passe na minha vida, que esteja diante de mim. É assim que nós temos que pensar, amado. Nós que queremos usar o discurso emotivo e queremos alcançar as emoções das pessoas, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Aí Pedro disse: é verdade. Se eu fui alcançado por Deus, como é que aqueles que hoje estão impuros não podem ser batizados no Espírito Santo? Quem sou eu para me colocar, para me opor à ação de Deus? Então, nós pregadores precisamos, quando vamos pregar, ler aquela palavra e nos colocar no lugar dela. Nos sensibilizar com as pessoas, nos sensibilizar com as palavras e nos permitir ser tocados por aquela palavra. Eu fiquei impressionada nessa palavra de Atos 11 com aquilo que os apóstolos, os homens que andaram com Deus, diziam: Pedro, como é que você senta com esse povo? Esse povo está impuro, incircunciso, não acredita naquilo que a gente acredita. E Pedro diz: eu sento com eles porque eu tive uma visão. Eu tive uma experiência com Deus primeiro. E eu pude ver que Deus é capaz de purificar pessoas. Aí está a diferença do pregador, amado, daquele que vive e daquele que não vive. Por isso, você que é pregador, desculpa dizer, mas você que é um pregador barato, de meia tigela, que quer ficar tocando as pessoas com a sua dramatização falsa, com as suas lágrimas de crocodilo, como diz o ditado popular, eu convido você, meu amado, a olhar para dentro de si e a se sensibilizar com a palavra de Deus antes que você saia para pregar. O povo hoje, amado, ele quer, como diz a Igreja Católica, é mais emocionante hoje contar um fato histórico, um exemplo bem narrado, com um protagonista concreto, do que você ficar chorando na frente do povo de Deus. Desculpa. Do que você ficar pulando, gritando, fazendo o povo dar risada, ou contando piada, sendo que você mesmo não é uma pessoa alegre por dentro.
Então, eu queria pedir para que os pregadores que estão vendo essa formação, que você possa, meu amado, passar antes por uma cura profunda. Que você possa passar aí, né, até mesmo buscar ajuda se você precisar, mas que você não fique dramatizando as coisas de Deus com lágrimas fáceis e falsas. Mas que você realmente seja um pregador, que você consiga alcançar a emoção das pessoas para que elas reajam, para que elas deem resultado de ação diante da sua pregação. Amém? O esboço do discurso emotivo. Primeiro, introdução ou exórdio. Precisa ser viva e emocionante, com estatísticas, notícias, fatos históricos, contrastes, tudo narrado com carga emotiva. Segundo passo, desenvolvimento do tema, em 2 ou 3 aspectos bem valorizados, desenvolvidos, visualizados. Terceiro, proposta breve, proposição, como se diz na oratória. Um parágrafo estruturado, cheio de sentimento, que na oratória chamamos de proposição, onde se especifica qual é o fruto espiritual e interior que deve ser conseguido com aquele discurso. Quarto, conclusão e peroração. Deve ser intensa, resumo em poucas palavras o discurso ou pregação, com exortação para que se viva o que se for pregado, e o término precisa ser a invocação à Santíssima Virgem Maria, para que ela ajude na vivência do tema tratado. E após, deixar uma frase curta ou chave como slogan. Amém? Então, esse é o esboço do discurso emotivo. Sugestão de discurso emotivo. Vamos ver aquilo que a Igreja Católica nos propõe de sugestão do discurso emotivo. Amém? Vamos lá. Tema: o pecado machuca Deus. Desenvolvimento: o pecado machuca. Deus, que é teu Pai, que tristeza para Deus. Cristo, que é teu irmão, teu amigo íntimo, que ingratidão para com o seu amigo pecar. Que ingratidão para com Jesus, aquele que é seu amigo íntimo, ver você pecando, fazendo aquilo que ele disse para você não fazer. E o Espírito Santo, que é o doce hóspede de sua alma. Que descaramento você trair aquele que vive dentro de você. Você trair a pessoa mais íntima. Levar, amados ouvintes, a se sensibilizarem, a reagirem, ao saberem que eles são capazes de trair alguém que vive dentro deles. Alguém que vive no seu interior. Levar as pessoas a se sensibilizarem com a capacidade que elas têm de traição. Com a capacidade que elas têm, meu amado, de serem infiéis. Amém? Conclusão: afasta o pecado da tua vida. Sente o quanto Deus é feliz contigo. Sente ao mesmo tempo a felicidade e o amor de Deus dentro do teu coração. Esse é uma sugestão de um discurso emotivo. O pecado machuca Deus, mas o pecado machuca Deus por quê? Porque você entristece Deus, teu Pai. Porque você é ingrato a Deus, teu irmão, a Jesus Cristo, teu amigo íntimo. Porque você é um descarado. E você, meu amado, trai o Espírito Santo, o doce hóspede da tua alma. Olha a diferença. E a conclusão: afasta o pecado da tua vida. Você está vendo o que você está fazendo. Você agora sabe que você é capaz de trair Deus, que é teu Pai, de Cristo, que é teu irmão e teu amigo, e o Espírito Santo que mora dentro de você. Afasta o pecado da tua vida. Sente o quanto Deus é feliz com você. Sente ao mesmo tempo a felicidade, o amor que Deus tem dentro da tua alma. Levar as pessoas a reagirem, a darem resultado diante da sua pregação. Por isso, a importância do discurso emotivo. Amém? Não só chorar, rir, pular, gritar, se manifestar, mas levar as pessoas, meu amado, à sensibilização. A reagirem de forma positiva diante da pregação.
a terem uma reação moral, psíquica e física, não só externa, mas que elas deem resultado de conversão de amor a Deus e de retorno à Santa Mãe Igreja. Cura da sua afetividade, dos seus sentimentos, da sua sensibilidade, que saiam das nossas pregações pessoas curadas, libertas e restauradas no seu âmbito mais profundo. E isso só Deus pode realizar. Amém? Então, que Deus nos abençoe nessa tarde, que possamos aí ser pregadores também de discursos emotivos, de discurso que levem pessoas a reagirem de forma positiva para Deus. A reagirem, assim como a igreja diz, o propósito é fazer os ouvintes sentirem uma determinada verdade para que eles se emocionem, se sensibilizem e como resultado ajam, se voltando à sensibilidade, à afetividade e aos sentimentos. Amém? Que nós pregadores possamos aí utilizar dos momentos de dores, de alegrias e sofrimentos das pessoas para que possamos alcançar as suas emoções. E que antes de você ser um pregador de discurso emotivo, que você seja curado, liberto, restaurado, alcançado nas suas emoções, sensibilidade, afetividade, sentimentos, primeiramente. Amém? Então, que Deus abençoe você, pregador, que você seja um grande pregador, alcançando as emoções dos nossos ouvintes. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, por favor, ajuda-me a compreender o significado destas pregações e como ela aponta para Cristo. Senhor, por favor, aumenta o meu amor para com as pessoas que vão ouvir a minha pregação. Senhor, por favor, me dê sabedoria para aplicar esta pregação para a vida das pessoas na igreja. Senhor, por favor, use essa passagem para me ajudar a compreender e amar mais o Evangelho e para que eu possa ajudar meus ouvintes a fazer o mesmo. Senhor, por favor, ajuda-me a ver como esta passagem confronta a incredulidade dos meus ouvintes. Senhor, por favor, me ajude a ser obediente às exigências desta passagem. Ajuda-me a subir no púlpito depois de já ter apresentado à minha vida essa verdade antes de pregá-la. Senhor, pelo seu Espírito, por favor, ajude-me a pregar esta passagem com o poder necessário e com afetos apropriados. Senhor, por favor, use esta pregação para trazer glória ao seu nome, alegria para a igreja e para o seu povo e salvação para o perdido. Amém. A oração do pregador no início, meio e final do seu tempo de pregação. Amém? Faça penetrar a verdade na mente dos homens. Pregação é verdade por meio da personalidade. Amém? Então, que Deus abençoe você, que você seja um pregador exímio da palavra de Deus, que essa formação tenha alcançado o teu coração, que você possa ser um pregador emotivo, um pregador que alcance emoções, afetividade, sensibilidade, um pregador que verdadeiramente alcance sentimentos, para que pessoas possam reagir de forma positiva diante da sua pregação. Que as pessoas possam realmente, assim como a igreja diz, que elas possam sentir a verdade que você prega, se emocionar, sensibilizar pela verdade que você prega e como resultado ela possa agir, se levantando também como um grande pregador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sou a missionária Valéria, estou aqui hoje com a formação A Pregação Sagrada, no terceiro tema, pregação ou discurso emotivo. Então você que viu essa formação, você que ainda vai ver e quiser fazer essa formação, faça sua inscrição, ainda é possível. Você pode ser inserido no grupo fechado do Facebook e ter acesso ao material em PDF e aos vídeos com todo o conteúdo desta formação desde o início.
Lembrando também que nós já temos o primeiro módulo todo disponível. Então, se você adquirir o primeiro módulo hoje, você vai ter acesso à apostila em PDF e a todos os vídeos já disponíveis para você do início ao fim. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, vou deixar aí para você o número, faça sua inscrição e você terá acesso a todo o material formativo, amém? Então você aí que é evangelizador, você que quer ser um pregador, você que é um missionário, talvez você até mesmo aí que já é um líder dentro da Igreja Católica e quer passar por essa formação, entre em contato conosco, faça sua inscrição. Essa pregação, ela é totalmente dentro da doutrina da Igreja Católica, é uma formação católica e ela já está disponível para você. A bibliografia dessa formação é o Catecismo da Igreja Católica, o Código do Direito Canônico e também as formações sobre pregação do Padre Rivero, sacerdote e professor de teologia e oratória. Esse é o conteúdo dessa formação. Então, seja muito bem-vindo, você que já faz parte desse grupo, você que ainda não faz e quer fazer, e vamos juntos aí crescer em sabedoria, estatura e graça, pelo Expertise, Centro de Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual. Então seja muito bem-vindo, sou a missionária Valéria, fico por aqui, um beijo enorme no teu coração, vamos juntos aí crescer na nossa pregação, amém? Algumas pessoas perguntam para mim, Valéria, você é pregadora? Sim, eu sou pregadora e formadora. Algumas pessoas perguntam para mim, há quanto tempo? Eu digo, há mais de 23 anos, amém? Então já temos aí uma carga, graças a Deus, espiritual e humana, nessa trajetória de missões, nessa trajetória de pregação. Então, que você seja muito bem-vindo, que você possa aí estar conosco nessa trajetória, que você possa estar conosco nessa experiência de pregadores e formadores missionários para a glória de Deus. O Expertise é um centro de desenvolvimento humano e espiritual, treinamento em desenvolvimento humano e espiritual. Somos aí uma equipe de formadores e pregadores que compartilhamos essa experiência de Deus nas nossas vidas, amém? Então, você que quer fazer parte desse centro de treinamento, entre em contato conosco, venha fazer parte aí conosco junto do Expertise, Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano e Espiritual, Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja que pensa em você, amém? Nosso carisma, a formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo, por meio da pregação, da cura e libertação, da formação e da missão, e vivemos os vínculos do amor, da mortificação, da oração e da renúncia. Então, que Deus abençoe você. Termino hoje com Atos 11, com a frase de Pedro: se Deus resolveu batizar os homens com o Espírito Santo, quem sou eu para me opor à ação de Deus? Amém? Que Deus te abençoe. Salve Maria Puríssima. Faça sua inscrição e venha participar conosco. Comunidade Missionária Chamas Abrasadoras, a igreja pensando em você.